Kila guerreiros. Bem, muita gente já se perguntou, já pesquisou aí, né? Já se questionou praticantes de Kung Fu sobre isso. Tem Kung Fu no MMA? Tem algum lutador lá que pelo menos treina também Kung Fu? O Kung Fu dá para ser utilizado no UFC? O Kung Fu ele é eficaz em luta? Bem, vamos descobrir isso hoje, hein, galera? Assim como também os praticantes de Kung Fu que a gente tem aí no MMA. Bem, gente, o Kung Fu ele nasceu para sobrevivência, né? Para situações naturais do cotidiano em que a pessoa precisasse de uma defesa pessoal. Então, esse tipo de Kung Fu é um. Agora, comparado com outras artes marciais que sofreram uma evolução, uma adaptação ao mundo do esporte, o Kung Fu agora que está caminhando nesse aspecto, né? Surgiu o Sanda um tempo desse aí, o Sanshou, né? Que é um Kung Fu mais adaptado aos ringues, a regras, a proteções. Até mesmo a parte de wrestling, que é o Shuai Jiao, que é o estilo de Kung Fu só voltado para a parte de quedamento, de queda, né? De projeção. Ele já também está adaptado, né? Dentro do Sanda, que são as projeções que tem no Sanda, são originais do Shuai Jiao. Mas, por exemplo, a parte de Chinado Kung Fu, que são torções, imobilizações, ponto de pressão, elas ainda não foram adaptadas para o esporte. Então, comparando assim, por exemplo, com o Jiu-Jitsu, o Kung Fu ele ainda está caminhando, está uns anos para trás aí do Jiu-Jitsu para poder ser adaptado ao esporte. Agora sim, a pessoa que treina Kung Fu ou o Kung Fu em si, ele não precisa ser voltado para o esporte. Se a pessoa quer aprender somente para defesa pessoal, o Kung Fu na sua essência ele já é bom. Agora, se a pessoa quer usar numa luta de MMA, ou seja, numa luta esportiva, ele precisa de uma boa adaptação, um bom treino de condicionamento físico voltado para aquela luta. Então o Kung Fu ele ainda está caminhando, né, nesse aspecto, né? Quem sabe daqui uns anos, né, o Kung Fu ele já tem aí uns praticantes, né, já tem uma galera aí praticando, usando o Kung Fu adaptado para o ringue, né, dentro do UFC mesmo, né? Então daqui uns anos o Kung Fu vai estar aí sim, hein, cara? Tem tudo aí para o Kung Fu continuar essa adaptação e tá aí firme e forte no meio do MMA. Bem, gente, vamos falar aqui em relação ao UFC agora, né? O UFC, o Ultimate Fight Championship, né, que foi um campeonato voltado para o Vale Tudo na época, que era considerado Vale Tudo por valer várias artes marciais, né? Mas assim, em termos de técnica não valia tudo não, hein? Tinha algumas regrinhas lá, mas tinha ainda, né? Como, por exemplo, pancada, dedos nos olhos, né? Torções de dedo, questão também de golpe em genitais. Teve umas lutas aqui lá que aconteciam de um golpe na genital, mas aí geralmente a arbitragem não via, deixava a luta rolar. Mas ali ainda não valia golpe na genital, eles não deixavam golpear muito na região da nuca, alguns davam uns golpes aqui e lá, mas qualquer coisa, se houvesse muita insistência, a arbitragem interrompia. Questão da cabeçada também, eram poucos que usavam, mas os que usavam, né, aqui e lá eram interrompidos pela arbitragem. UFC 1, 2, 3, até o 7, né? Cara, naquele período ali, os campeonatos, em termos de campeonato, todo mundo era bom no kickbox, né, no Muay Thai já. A galera tinha mais noção de competição em pé, de luta em pé. Quando surgiu aquele campeonato, muita gente meteu as caras, entrou lá, né? E assim, teve gente do Karatê, do Kung Fu, mas essa galera aí, geralmente eles tinham técnicas de wrestling, né, técnicas de queda, como técnicas de submissão, mas não davam tanta atenção a essas técnicas nos seus treinamentos, né? Focavam mais no combate em cima, né? Soco, chute. Então não tinham tanta ênfase, até porque dentro do Kung Fu tem técnicas de submissão, tem algumas técnicas de queda, mas não deram tanta ênfase nesse evento. Mas aí quando surgiu o Jiu-Jitsu dentro do UFC ali, cara, os caras começaram a ver a questão da importância desse treinamento, né? E assim, eu vejo isso como um grande motivo da supremacia Gracie, né, nos primeiros UFC. Não é à toa que com o decorrer do UFC isso foi ficando mais, né, em pé de igualdade. Né, o praticante de luta em cima, com noções básicas de esgrima, de sprawl e outras técnicas que são para luta agarrada, a luta de grappling, eles já conseguiram se sair melhor, né? Então, cara, isso aí foi mais uma questão de falta de treino da parte de grappling das artes marciais, né? Eu vi isso principalmente nos praticantes ali de Kung Fu, de Karatê, uma falta de atenção com essa parte. Bem, agora eu vou falar para vocês alguns dos praticantes de Kung Fu que estão desde o princípio do UFC participando do evento, né? Vamos começar com o Kit Hackney, né? Um americano, cara, que o cara era bom. Kit Hackney era um faixa preta em Kung Fu, né? Em Kenpo, né? Que como é conhecido o Kung Fu lá no Japão, é Kenpo.
como também era faixa preta de Taekwondo. Um cara que tinha uma luta em cima bem aplicada, né? Que demonstrou ainda uma noçãozinha ali de luta agarrada, né? De uma luta mais voltada para queda, né? Para submissão. Por exemplo, na luta que ele teve contra o Royce Gracie, as entradas de double leg do Royce Gracie ele conseguiu defender bem, fez uns sprawl bacana. Teve umas situações em que levou guilhotina que ele soube defender, caiu na guarda passada, né? Demonstrando ainda uma noção leve, mas uma certa noção da parte da luta de chão como uma luta agarrada. Até uma das partes marcantes da sua participação foi sua luta contra um cara de 300 quilos, né? Ele pesava em torno de 80 quilos, lutou com um cara aí de 300 quilos, cara. Então foi uma diferença de peso muito grande, em que um golpe de palma que ele acertou, que daí vem a questão dos treinamentos de palma de ferro, né, do Kung Fu. Ele deu uma palma lá no rosto do grandão, cara, que o cara desabou, né? Depois finalizou a luta com marretadas, né? Também teve aquela outra luta em que ele venceu o cabra, né, com a garra ali no pescoço e golpeando a linha genital dele. O cara acabou entregando a luta, né? Demonstrando que certas técnicas, quando entravam ali, né, às vezes quando a arbitragem deixava rolar, acabava assim fazendo uma diferença danada, né, em combate. Que hoje em dia são técnicas que até não valem, né? Bem, no UFC 7 a gente teve aí um praticante de Kung Fu que também conseguiu uma vitória, né? Conseguiu uma vitória, uma derrota, se eu não me engano, que foi o Onassis Purungal, que era um filipino, praticante até do estilo Hungá de Kung Fu, né? Que ele pegou uma luta aí com um cara grandão, bodybuilder, né? E conseguiu ter uma grande vitória, né, nessa luta. É um cara que tinha uma noção boa também de queda, como também de defesa, de queda, de grappling, né? E ele conseguiu montar ali e finalizar a luta com um soco, né, no oponente. Ah, mas a gente não vê aquelas técnicas de animal e tal. Cara, a luta vai de acordo com a regra da competição, né? A forma de um praticante de Kung Fu lutar é de acordo com a regra da competição. Se fosse uma luta, eu pelo menos como praticante de Kung Fu, eu só ia lutar essas técnicas de animal numa situação real mesmo de defesa pessoal, sem regra, sem proteção, sem nada. Nessas lutas regradas você já tem que lutar conforme as regras, né? Conforme também os oponentes que você está enfrentando, então tem que ser adaptável, né, o praticante. Mas mesmo assim, na luta do Onassis Purungal, a gente vê que ele usa bastante a questão da movimentação do Hungá, as espalmadas, né? A questão das espalmadas com soco que tem nas formas de Hungá. Muito boa a luta dele também. Mas era um cara que ele não tinha foco assim, em seguir em frente no meio do esporte. Entrou mesmo só para ver como é, para mostrar que o que ele sabia também tinha uma certa eficiência, mesmo em outras regras, né? Sendo no esporte. Porque o foco do Kung Fu, como eu disse, é sobrevivência, né? Defesa pessoal. Mas foi um grande representante aí do Kung Fu, né? No início. Bem, agora vamos para os praticantes nessa época mais recente, né, que a gente está nessas últimas décadas aí, tá bom? Vamos lá. A gente tem aí, cara, o Cung Lee. Cung Lee que começou no Sanshou, né, que é uma parte esportiva do Kung Fu, chegou ao K1, né? Aí depois do K1 foi, por exemplo, o Strike Force, que era um evento também grande de MMA. Do Strike Force já com uma certa idade, já também com outras ocupações como filmes e tal, foi pro UFC e conseguiu ainda umas boas vitórias, uma boa que só contra o Rick Franklin, por exemplo, né, que ele efetuou ali um overpush, né, um swing que a gente chama no Kung Fu de Chop Kune, né, que ele aplica lá, na hora que ele pega o tempo do chute coxa dele, ele entra esse overpush e detona o Rick Franklin, né? É uma luta boa. Era um cara muito bom na questão trazendo assim mais pro lado do Kung Fu, na questão das projeções rápidas, na questão dos chutes giratórios, né? Essas técnicas que são mais características do povo asiático, das artes marciais asiáticas, né? Fora a questão da tesoura, né? Que ele também era fera, do chute tesoura. Fora aquela luta que ele teve também recente com o Wanderlei Silva, né, cara? Que, na minha opinião, quase que ele leva, hein? Bem, agora vamos falar sobre o Roy Nelson, o famoso Kung Fu Panda, né? O mestre pô lá do UFC. Em que é uma grande exceção, né? Porque muita gente tem estereótipos de que quem é gordinho não é de nada, né? Não tem fôlego, não tem gás. E ele mostrou, cara, que é um cara que tem, com um soco ele pode definir uma luta, né? E tem gás ainda para continuar aí 1 round, 2 rounds, 3 rounds e assim vai, né? Começou a treinar também Kung Fu aos 15 anos, né? Ele praticou também outras artes marciais, como pratica outras artes marciais, mas ele gosta muito da prática do Kung Fu. Ele diz que ajuda até nessa parte humana dele, né? Na questão de concentração, questão assim de tranquilidade, né? É uma arte que ajuda muito ele nesse aspecto. Para mim, uma das lutas dele que ficou marcada, para mim foi uma das melhores, foi contra o Minotauro, né? Que ele pegou, bicho, ele deu ali uma sequência de soco e finalizou com o Chop Kune dele, que é uma das armas secretas dele, né? E acabou com aquela luta ali de uma forma bem rápida e clara, né? Que
não teve dúvida ali que foi nocauteado, que ele caiu dormindo ali mesmo, o Minotauro. Que também é um grande praticante, né, o Minotauro. E pegou um peso pesado que nem o Roy Nelson, que tem uma mão pesada, né, e acabou ali perdendo a luta, né. Bem, a gente também tem o Zabit, né, que é esse russo, cara, que tem um jogo de perna bastante ágil, na trocação é um cara que usa um arsenal de técnicas bastante difícil, como estético como eficaz, né? Porque no Kung Fu eu aprendi que quando o golpe sai bonito é porque ele é perfeito, ele é bem feito, né? Então no caso aí do Zabit, você pode ver que nas sequências que ele faz de soco, de chute, ele tem uma estética com uma eficácia muito grande. E para fechar essa minha lista de hoje de praticantes de Kung Fu que estão ou estiveram no UFC, a gente tem aí o Muslim Salikov, né? Que é considerado por muitos aí o rei do Sanda, né, da parte esportiva do Kung Fu. Ele começou aí nos eventos menores de MMA, se destacou, né, conseguiu também se destacar dentro do MMA e até que chegou aí no UFC, né. Na sua estreia aí, se eu não me engano, ele perdeu a luta para o Garcia, né, um mata-leão, mas em outras lutas conseguiu ter êxito, né, no combate. Ele é famoso, cara, pelo seu spinning sidekick, né, que é o seu giratório, né, que pegando, cara, na região aqui do tronco, no diafragma, leva a nocaute, né. Bem, gente, a minha filosofia de aula, a forma que eu treino, a forma que eu ensino de forma resumida, é ser um guerreiro moderno com espírito antigo. Eu ensino, sim, os fundamentos tradicionais, tanto culturais como técnicos do Kung Fu, mas eu procuro inovar, né, cara, acompanhar a modernidade dos tempos, e que é o que o Kung Fu ainda está caminhando, né? Por exemplo, algumas falhas que levam o Kung Fu não ter eficácia em combate, até mesmo para defesa pessoal. Muitos praticantes, muitos mestres ensinam apenas a parte de movimentação, né? A parte apenas acrobática. Assim, para quem quer aprender só isso, ou quem busca apenas o condicionamento físico, saúde, tudo bem. Mas para quem busca defesa pessoal ou lutar em competições, isso não é um treinamento completo, é um treinamento que às vezes pode até ser desnecessário. Tem que ter um foco, né? Às vezes a galera que treina artes marciais tem mania de dizer assim, a minha arte ela é cultura, é esporte, é não sei o que, não sei o que. Mas assim, cara, eu acredito que para poder ter eficácia em cada área, o seu treino, a sua aula, ela tem que ser voltada apenas para aquilo. Tipo, se eu sou praticante de Kung Fu, meu foco é defesa pessoal. A minha aula tem que ser focada em defesa pessoal. Ela tem que ser mais focada na defesa pessoal, tanto em estratégia, em treino físico, treino técnico, até os combates mesmo também tem que ser focado na defesa pessoal. E voltando a falar aí do MMA, né, cara, do UFC, eu acho assim que nossa arte, ela, para se sair melhor numa luta de MMA, não precisava nenhum praticante de Kung Fu, cara, ele treinar jiu-jitsu, treinar wrestling ou judô. Por quê? Porque não presta o judô, porque não presta o jiu-jitsu, muito pelo contrário, cara. Eu tenho grandes amigos nessas artes e eu acho sim eficaz judô, wrestling, jiu-jitsu, todas as artes marciais. Mas só que assim, cara, o Kung Fu é uma arte muito antiga, são 400 estilos. Dentre esses estilos e essas técnicas, a gente tem aí golpe traumático, que é a vulga porrada, né? A gente tem aí a questão do Shuai Jiao, né? Que é o judô chinês, né? O wrestling chinês. Isso tudo sendo Kung Fu. E tem as técnicas de Tina, cara, que é as técnicas de torção, imobilização. Então por isso que eu digo, cara, dentro do Kung Fu tem como você ser um lutador completo. Mas é aí que tá, né? Tem muita gente que não sabe disso, né? Se mete na luta, por exemplo, MMA e não busca isso dentro da própria arte. Como também tem professores de Kung Fu que também não buscam isso. Eu, por exemplo, eu tenho vontade de um dia me graduar no Shuai Jiao, né? E aprofundar bem o meu conhecimento em Tina, né? Tanto para a parte de cima como de solo, tanto para defesa pessoal como para o esporte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. Como eu sempre digo, eu sou fã de todas as artes marciais. Até na minha logo eu levo o nome Artes Marciais, não falo só na logo ali do Kung Fu. E assim, cara, eu falei esses pontos aí sobre o Kung Fu, em respeito ao Kung Fu. Por quê? Porque tem muita gente que critica, diz que o Kung Fu não presta, é só balé e tal. Mas o Kung Fu tem sua eficácia também, tá bom? Fiquem lá, guerreiros. Até o próximo vídeo.